Eu confesso que eu tenho procurado algum lugar lá fora, aqui fora, né, para fazer a filmagem dos vídeos, mas tem tido dias tão quentes que é difícil vir aqui fora e conseguir conectar, né, tudo que a gente quer falar com tranquilidade, assim, o calor tá demais. Agora deu uma diminuída, eu vim aqui rapidinho para aproveitar, né, esse ambiente que tem aqui. Mas eu queria falar sobre uma questão que pode impactar muitas mães, né? Pode trazer solução para algumas mães. Eu tenho em casa dois jovens, né? Dois adolescentes, na teoria. Apesar de eu falar com eles que a partir de 12 anos são adultos em formação. E eu vejo muita reclamação das mães com relação à rotina de estudos, a dificuldade de concentração, a dificuldade de atenção. E claro que hoje, por exemplo, eu sei que tem impacto, né? Essa busca por uma rotina mais tranquila na formação intelectual dos meus filhos. Mas não necessariamente começou depois que nós viemos viver nesse formato. Tem alguns itens, né, alguns cuidados diários que são essenciais para que tenha resposta nessa parte intelectual. E a primeira delas é entender como o corpo funciona, né? É o que eu sempre falo aqui, como que o meu corpo fica melhor dentro das 24 horas. Ó, a Nala passando por aqui, uma pequenininha. Como o meu corpo funciona já é o primeiro passo, saber, né? Sabendo disso, como que eu posso me organizar para fazer com que minha rotina potencialize tudo isso que já acontece dentro de mim. Então, uma das primeiras coisas que precisa ser avaliado é se meu corpo está recebendo tudo aquilo que precisa, né? Por exemplo, em relação à dose diária de proteína, a quantidade de hidratação necessária, coisas básicas, né? Para ver se realmente está tendo o mínimo necessário, né? Por exemplo, o ômega 3, que é muito importante, tem a porção DHA, que trabalha muito essa questão mental. Então, muitas vezes a gente busca super estratégias e o básico não está sendo vivido, né? Além disso, a questão do sono, que a gente precisa ajustar, não tem como fugir. Então, é o segundo ponto. Terceiro, né? O primeiro ponto é entender como o corpo funciona. O segundo é ver se essas necessidades básicas na alimentação, nos nutrientes, estão sendo atendidos. O terceiro é se o sono está adequado, ou seja, com relação à quantidade e à qualidade, né? E no horário adequado, porque tem algumas pessoas que falam, por exemplo, eu acabei indo dormir muito tarde, então eu estendi meu sono por mais tempo. Será que é assim que o corpo funciona bem? Será que ele realmente está descansando? Desligando o despertador e ficando 2, 3 horas a mais? Sei lá, acordando às 9 da manhã? Será que ele realmente, né, recupera o que precisava? E a questão da ordem. E aí, com relação à ordem, é todo esse roteiro diário que a gente vive, mas também uma ordem no sentido de uma virtude de prioridades, né? De hierarquia, do que tem valor e do que eu vou frear e do que eu vou permitir que esteja presente nesse meu roteiro diário. Então, até para definir essa ordem, né? Para definir esse roteiro, eu preciso ter clareza do que é realmente importante, do que eu permito entrar na minha vida ou que não permito, que eu fecho a porta, que eu desligo, né? Me tiro todas as distrações. Então, eu preciso ter esse ambiente para então, depois, né? Eu já faço todos esses cuidados e mesmo assim existe um déficit de atenção. E mesmo assim, mesmo alimentando bem, dormindo bem, não tendo distrações, é difícil a aprendizagem. Então, ok, daí a gente vai para a busca de outras estratégias, de medicamentos, de outros tipos de profissionais, de psiquiatras, enfim. Mas normalmente a gente quer a busca por algo que não nos dê tanto trabalho, né? Porque realmente gasta energia demais e muitas vezes a gente está acostumada, né? Ou já está vivendo esse sintoma há muitos e muitos anos e isso realmente suga energia, isso desgasta, isso cansa, né? Literalmente. E aí quando a gente decide tomar a decisão de mudança, de eu não aguento mais, eu quero resolver essa situação, já é o momento que a gente quer a solução mais rápida possível, né?
Então eu queria vir falar isso aqui porque a gente tem muitas cartas na manga e eu vejo que muitas vezes a gente tem desperdiçado. Eu falo isso demais, né? E vou continuar repetindo. Nós desperdiçamos. Eu estava conversando agora há pouco com um amigo da minha filha e falei, você tem consumido, por exemplo, a quantidade de proteína? Você sabe a quantidade de proteína que você precisa? Ele falou, lá atrás, quando eu fiz uma dieta com nutricionista, eu fiz tudo direitinho, mas agora não. Por exemplo, antes de ir para um treino, eu como pão com manteiga e o leite com Nescau. E aí, é como se a gente desvinculasse, né? Assim, naquele momento em que eu estava cuidando, isso trazia efeito. Agora, não acho que é tão importante, mas continua sendo importante, né? Porque lá mesmo que tivesse sendo a intenção de um cuidado específico para ganho de massa muscular, enfim, nesse momento também foi calculado aquilo que é necessidade básica, né? Talvez com um plus, mas assim, era só um plus, não era nada que hoje pudesse ser 100% desconsiderado. Então, essa questão da alimentação, a parte básica de nutrição para o nosso funcionamento, né, a nossa performance intelectual, não dá para ser descartada, não dá para ser diminuída. Ela é um dos tripés, né, para que a gente tenha realmente mais performance, para que a gente seja mais produtivo, para que a gente tenha mais clareza mental, não fique cheio daquela confusão. É um pouco a sensação que a gente tem quando a gente está com dificuldade de dormir, que vem um turbilhão de pensamentos e a gente não sabe eu passei por isso essa semana, não entendendo porque acho que, por exemplo, foi um hábito que eu não tenho e que aconteceu, que era de tomar o café à tarde. Eu já notei, por exemplo, que meu café, se eu for tomar, é no máximo ali próximo do almoço, 1 hora depois, como se fosse uma sobremesa, né? Eu tomo café e como um pedacinho de chocolate. Eu lembro de ter tomado um café, nosso encontro foi quarta, então terça-feira eu tomei um café, não sei, umas 4 da tarde. Pra mim já não funciona, né? Eu já vi que pra mim não funciona. Tem algumas pessoas que falam, eu não ligo pra isso, eu acabo dormindo do mesmo jeito. A minha qualidade do sono não é a mesma, então a gente precisa conhecer o nosso organismo, como ele funciona. Primeiro que é uma orientação básica para todo mundo, não passar de 4 da tarde consumindo cafeína, porque realmente a gente pode ser um metabolizador lento. Algumas pessoas, quando ainda não testaram isso, não têm a certeza se sim, se não, né? Eu testei, eu fiz a experiência de tirar e ver meu sono muito melhor, assim, com muito mais qualidade. Então, tem algumas coisas que nos atentam, assim, que nos alertam, que a gente precisa resolver o quanto antes, né? Não dá para ficar deixando para depois. E a gente tem o costume de, quando a gente já está muito cansado, quando aquele sintoma já é insuportável na nossa vida, a gente ir atrás de uma solução. Então, vale a pena, né, ter atenção sobre isso, porque a nossa rotina vai ficando um pouco mais leve, né? A gente às vezes acha que ter uma rotina mais leve é viver sem tantas coisas para resolver ou viver com menos trabalho, né? E não, a gente pode, talvez, quando tudo isso está ajustado, quando a gente percebe que tem uma melhor performance intelectual, quando a gente vê que essa questão dos nossos filhos com relação à performance intelectual está resolvida, mesmo mantendo o mesmo trabalho, isso já dá um alívio, né? Já traz um alívio, já é uma situação a menos para ser resolvida. O que eu queria falar, na verdade, é porque a gente tem o costume de se acostumar com alguns sintomas. Hoje eu fiz uma postagem e estava perguntando alguns sinais, na verdade. Eu mostrei alguns sinais que podem mostrar assim que realmente a nossa rotina não está alimentando saúde, que ela pode estar inclusive alimentando doença. E tem gente que falou que todos os sinais, né? Eu falei lá de sintomas diários repetitivos, que é uma dessas coisas que eu tô trazendo aqui pra gente, que a gente não tem que se acostumar, né? A gente não tem que achar que é normal ter dor de cabeça todos os dias, é normal o intestino ser ruim todos os dias, é normal eu estar cansada e ter dificuldade de estudar todos os dias, nada disso é normal. Então, quis vir trazer essa reflexão aqui para não passar, né? Tem hora que vem um turbilhão, assim, a gente fala muito sobre um assunto e é importante trazer, que pode ajudar outras pessoas, né? Uma fala de alguém, às vezes, muda o nosso dia, muda a nossa forma de pensar, e eu queria trazer isso também. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Beijo!